Tássio Cruz, na trincheira da informação, segunda-feira, de muita apuração, de muita pesquisa e investigação, e ao longo da edição de hoje aqui sempre trazendo as novidades. Tássio, João Vicente Claudino reúne PSDB para enfim começar a pré-campanha. Será que agora vai, Tássio Cruz? Boa tarde a você, Eliezer, boa tarde a todos. Parece que agora vai. A gente teve semana passada a reunião de JVC com a cúpula nacional do PSDB. Edson Mello trouxe os detalhes, revelou que o partido se comprometeu a apoiar a pré-candidatura dele, deu uma repressão em Luciano Nunes, que se ele não apoiar, declarar apoio a Fábio Novo, pode ser punido por isso. E agora a expectativa é que hoje JVC se reúna com a cúpula estadual e municipal do PSDB e principalmente também do Cidadania, que faz parte da federação, para acertar os detalhes desta pré-campanha que deve se iniciar pela capital. Uma pré-campanha que começa de forma tardia, né, Eliezer? A gente já tem Silvio Mendes, Fábio Novo, Tony Kerley e outros nomes que já estão desde o ano passado em pré-campanha, visitando bases, apresentando plataformas, né, propostas, ainda proposições, né, já que não podem apresentar propostas, mas agora parece que vai, JVC deve entrar de fato no campo político, uma candidatura que é vista como talvez uma das últimas alternativas para forçar um eventual segundo turno, Elias. A gente tem um cenário muito estabelecido de polarização entre Silvio e Fábio Novo, a falta, a ausência de candidaturas que tragam viabilidade para conseguirem 10%, 15% do montante total de votos para forçar um eventual segundo turno. Então, uma decisão no primeiro turno depende da falta de aproveitamento, né? A falta de um bom resultado destes outros nomes. Então, por isso, JVC é visto como um possível fiel da balança, que pode até mesmo decidir para encaminhar o pleito para um segundo turno. E vamos aguardar e ver os próximos passos de um PSDB que já foi protagonista, já foi o principal partido aqui na capital, mas que hoje luta para ser um coadjuvante respeitado, um coadjuvante de valor, né, Eliezer? Com certeza, Tássio. É interessante, há toda uma expectativa em relação ao desempenho do pré-candidato à reeleição, doutor Pessoa, em se confirmando essa pré-candidatura de reeleição, pode ter uma interferência no resultado final. Aí João Vicente Claudino, Tony Kerley lá do Partido Novo, que é uma novidade ainda que não dá para se prever como é que vai ser esse desempenho, mas essas pré-candidaturas, elas terão o seu grau de influência, o seu peso no processo eleitoral. De fato, não dá para descartar de início. É preciso realmente considerar o potencial dessas pré-candidaturas e de outras. Pelas contas, Elias, dos especialistas, se estes nomes, né, que você apontou conseguirem chegar a 15%, 20% do montante total, fatalmente a gente teria um segundo turno, né? Caso estes outros candidatos não performem bem, não consigam uma capilaridade, uma candidatura com bom potencial, a tendência é que a eleição se define em primeiro turno, o que é praticamente uma regra aqui em Teresina, né? A exceção é quando temos segundo turno. Normalmente as eleições, os últimos 10 pleitos mostram isso, uma maioria expressiva de eleições decididas em primeiro turno. A máxima é decidir em primeiro turno. Caso esses nomes não consigam se viabilizar, a tendência é mesmo de definido tudo no dia 6 de outubro. Muito bem, Tássio. Insatisfeito, Antônio José Lira, que é apoio do prefeito à chapa do Avante. É impressão minha ou o vereador Antônio José Lira está um pouco mais apagado, isolado, do que em relação à época que estava como vereador, líder do prefeito na Câmara? Eu diria que a chapa do Avante não está indo adiante, Elias. O negócio está bem ruim lá na chapa montada por doutor Pessoa, por aliados, né, do doutor Pessoa. O prefeito participou mais de forma superficial. Michel Saldanha, secretário de governo, tinha esse desafio de estruturar uma chapa mais competitiva com um potencial de votos menor, mas a estratégia quase que cai por terra, porque temos lá, por exemplo, James Guerra, né, que tem um potencial de voto
bem acima dos outros, e Antônio Zé Lira e outros nomes do Avante querem esse apoio, né, do prefeito para que torne essa chapa viável. Hoje é uma chapa que nasce com muita dificuldade e a tendência é que essas chapinhas, essas chapas menores, com a aproximação do pleito, possam perder ainda mais nomes, né? E por isso, Antônio Zé Lira, como você diz, deixou o protagonismo, saiu da Câmara e o que era natural saiu dos holofotes, né? Deixou de ser protagonista no cenário político e agora tem reclamado aos quatro cantos a falta de apoio da gestão, a falta de apoio aos nomes, né, apresentados pelo Avante. Vão ter muito trabalho lá, Eliezer, para fazer até 2 vereadores, o que daria a um eventual segundo nome, uma possibilidade de competitividade, mas pelos nomes, pelo que a gente vê no papel hoje, a situação é bem ruim na chapa do Avante. E, Tássio, não tem como negar a prioridade do prefeito ao PRD. É o partido que ele se filiou, é o partido que tem a maior bancada. A bancada do prefeito hoje basicamente é formada pelos vereadores, 8 ou 9 vereadores. 80% dos 10, né? Pronto, então assim, dos o 9, PRD né? a prioridade do prefeito. Os outros vão ter que se esforçar mais para conseguir essa atenção estrutural. 8 dos 9, né? Na minha cabeça eu ainda contava com o Leonardo Eulálio, mas o vereador já deixou. Hoje uma informação de bastidor curiosa, Eliezer. A gente viu lá na garagem, ali atrás da Câmara onde a gente fica, a equipe de Leonardo Eulálio saindo com os móveis em cima de uma caminhonete. Os móveis. Os móveis não vão ficar para a vereadora Graça Amorim. Não vão, a gente viu alguns móveis sendo retirados, mesas e outras coisas. Um fim melancólico, né, de um mandato. E a gente viu... Se tiver imagem, a gente pode mostrar no Política do Dia, os bastidores da mudança. Os bastidores da mudança e de malas prontas, né? Porque teve que deixar... Na minha cabeça eu ainda contava com eles. São 9 vereadores, dos 9, 8 no PRD e 1 no PL, né? É sinal de que, apesar dele ter entrado com recurso, ele não tem mais esperança de reversão da decisão. Se tem, um pouco dessa esperança foi embora hoje com esses móveis sendo levados. É a política, não existe vácuo de poder, né? Se um desocupa, o outro ocupa. Tá certo, Tássio. Muito obrigado pela sua participação. Mais tarde você retorna nos bastidores do poder, no Política do Dia, para trazer mais informações. Muito obrigado, Tássio Cruz. Até já.